Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição 6, o filho é igual com o pai. Olha pessoal, lição 6, o filho é igual com o pai, do primeiro trimestre de 2025, janeiro, tá bom? Vamos para a aula, aliás, fevereiro já, fevereiro. Tá bom? Eu estou antecipando, mas essa aula será passada em fevereiro de 2025. O tema é o filho é igual com o pai. Lição 6. Texto áureo. Mas o filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. Verdade prática. O termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Pessoal, eu vou explicar muito sobre Cristologia. E para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Josiel Saraiva, diretor e fundador da Escola Teológica Itadesp, aqui em São Paulo. Eu já ministro aula há 25 anos de teologia e sou autor desse livro, Cristologia, Doutrina de Cristo. Nesse livro eu dou aula de teologia explicando praticamente essa matéria. Essa revista da Escola Dominical é praticamente tudo que está aqui no meu livro, que eu escrevi, que eu dou aula. Nesse canal tem aula de Cristologia, Doutrina de Cristo. E eu explico sobre as duas naturezas, que é a lição que vem. A próxima lição é as duas naturezas de Jesus, a divina e a humana. E aqui também fala. Essa aula de hoje é praticamente um livro da minha escola teológica, do curso de teologia, Cristologia. Tá bom? Então, eu explico que Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina. E tem muita gente que diz assim, Jesus é filho de Deus. Sim, mas Cristo não. Cristo é a natureza divina. Jesus é filho de Deus da parte humana, terrestre, a natureza humana, aí sim. Mas antes da criação da terra, do ser humano, lá no céu, não era Jesus, era Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Traduzindo do grego, no princípio era Logos. Logos era um ser eterno e Logos era Deus. Logos, no princípio era Logos, Logos estava com Deus e Logos era Deus. O que é Logos? Ser eterno. No princípio era o ser eterno estava com Deus, o ser eterno era Deus. O que é o ser eterno, Logos? É a palavra. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, na natureza divina, Jesus, Cristo, nunca foi filho de Deus. Na parte humana, entendemos que é assim. Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, humanamente, chamamos assim. Lá no céu, não é assim, meu irmão. Lá no céu é Elohim, a palavra e o Espírito. Lá no céu, Jesus não é filho de Deus. Ele é filho de Deus na parte humana que nasceu de Maria. E antes de Deus fazer a terra, o ser humano, como que era? Filho de Deus? Não. Ele não é criatura, ele é criador. Jesus não é criado, é incriado, é criador. Então, tanto os três da Trindade são criadores. Entendeu, pessoal? E na aula passada eu falei uma matéria maravilhosa. Cristo morreu na cruz? Sim ou não? Escreva aí. Não. Cristo não morreu na cruz. Quem morreu foi Jesus. Aí, qual a diferença? É as duas naturezas que eu acabei de falar. A humana e a divina. Qual a natureza de Jesus que morreu na cruz? A humana. Como é o nome da natureza humana? Jesus. Como é o nome da natureza divina? Cristo. Então, a natureza divina não morreu na cruz. Cristo não morreu na cruz. Quem morreu foi a natureza humana, Jesus. Na cruz, Jesus libera Cristo.
Eu vou repetir. Na cruz, está aqui na Bíblia. Na cruz, Jesus libera Cristo. Olha o que ele fala. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E eu te pergunto, quem é o espírito de Jesus? Cristo. Então, na cruz, Jesus libera Cristo. Ele fala muito claro, está consumado. Quando Jesus fala está consumado, é a natureza humana, é a obra que ele deu. A obra que tu me deu, ó Pai, está consumada. A natureza humana, Jesus consumou. Jesus consumou na cruz. Aí ele liberou Cristo. Quando Cristo ressuscita com o corpo glorioso de Jesus, aí os dois são um só, o corpo e o espírito, aí ele me fala, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso que ele é igual com o Pai. O Filho é igual com o Pai, antes da criação da terra e depois da ressurreição. Porque durante ele estava na natureza humana, no corpo chamado Jesus, estava limitado. O poder de onisciência, onipotência, onipresença estava limitado. Jesus não era onipotente, todo-poderoso. Ele não era onisciente, onipresente. Mas depois que ele ressuscitou, sim. Ele falou, todo poder me foi dado. No original grego está, todo poder me foi retornado. Aí na ressurreição em diante, Jesus é igual com o Pai. Antes não, porque ele se fez carne, se fez menor que os anjos por causa da paixão da morte. Agora não. Lá no céu, Elohim, a palavra e o Espírito, a Trindade, os três estão no mesmo patamar. Em tradução, essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes do que mostra o Filho é igual ao Pai. O Filho é igual ao Pai porque antes da criação da terra, eles já eram iguais. Aí a Bíblia diz em Filipenses, esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se de quê? Dos seus atributos, os três, onipotência, onipresença, onipotência, onisciência, onipresença. Ele se esvazia, se torna homem, aí Hebreu diz, se fez menor que os anjos. Aí João Batista diz, o menor do reino dos céus é maior que tu, João Batista. Quem é o menor do reino dos céus? Cristo. Por quê? Porque ele se fez homem, carne. Cristo encarnou em Jesus. Entendeu? A encarnação do verbo, olha aí. A encarnação do verbo. Então, na verdade, não é que Jesus é igual ao Pai, é o verbo que é igual com Deus. O verbo é Deus, entendeu? A doutrina bíblica em relação ao filho com o Pai, ideia de filho. A ideia de filho nasce de Maria, porque Jesus nasceu de Maria, Cristo não. Cristo não nasceu de Maria. A gente fala, Cristo nasceu há 2000 anos atrás de Maria. Não, Cristo sempre existiu. Lembra lá em Provérbios capítulo 8? Tu eras meu aluno, tu criaste, eu, a sabedoria, habito com a prudência. Antes que o mundo existisse, estava contigo. Era o verbo, ali já era Cristo. Agora, de Maria nasce Jesus, não Cristo. Cristo é pré-existente, Jesus não é pré-existente, que é carne. Então, o verbo se encarnou, traduzindo, Cristo se encarnou em Jesus. A natureza divina se encarnou na natureza humana. Entendeu? Por isso que na cruz a natureza humana morreu e liberou a natureza divina. Na cruz, como eu falei, Jesus liberou Cristo. Então a ideia de filho é de Maria, é natureza humana. Natureza divina, negativo. Cristo é filho de Deus? Não, Jesus foi. Cristo não, meu irmão. Cristo é divino, é criador. Ele criou o homem lá no Jardim do Éden. Façamos o homem. Cristo também criou o homem. Cristo é o verbo é a palavra.
E antes de existir o ser humano, a palavra existia, o verbo existia, Cristo existia. Agora Jesus não, nasceu a natureza humana. Significado teológico indica a deidade e a natureza seja a mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento. Então hoje, por exemplo, lá no céu, tu acha que os crentes estão chamando Jesus, filho de Davi? Não. Jesus, filho de Deus? Não. Lá no céu, meu irmão, ele é igual ao Pai. Ele é Deus. Ó, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Os três são Deus. Então, quantos Deus tem? Um Deus. Quantas pessoas? Três. É igual marido e mulher. A mulher está em casa, o marido foi viajar. Como pode os dois ser uma carne? Se um está em casa e o outro está viajando. A Bíblia diz que os dois são um. Um na união, na fraternidade, no pensamento, no espírito. Mas em corpo são dois. O casamento é dois. Assim a Trindade é um Deus em três pessoas. O casamento é duas pessoas em uma só carne. A Trindade é explicada no casamento, pessoal. O casamento são duas pessoas em uma só carne. A Trindade é três pessoas em um só Deus, em um só Espírito. O Filho é Deus. Sim, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Então tem três deuses? Não, é um Deus. Nós não cremos numa matéria que eu passei para a matéria anterior, no triteísta. O que é o triteísta? A Bíblia é contra o triteísta. É a crença em três deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem três deuses lá no céu. Não. A Bíblia não é triteísta. A Bíblia é trinitarista. São três pessoas em um Deus. Igual o casamento é duas pessoas em uma carne. Tá bom? Heresia do subordinacionismo. O que é? O que é isso aqui? Suborcionismo. Orígenes. Suborcionismo é uma doutrina que declara que ser o filho subordinado ao pai. É uma filosofia que o filho é subordinado ao pai. Então, tudo que Jesus for fazer hoje, ele tem que dizer, ô pai, permite, ô pai, o senhor deixa, é igual uma criança, o senhor deixa eu passear, o senhor deixa ir para praça eu brincar? O filho diz isso. Jesus é filho de Deus na parte humana. E na parte divina? Não. Então, acho que lá no céu hoje, a palavra é sujeito ao Pai? Não. A Deus, ele é Criador. Então, meu irmão, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Os três são Deus. Foi por isso que Deus usou lá em Gênesis 1:29. Façamos o homem à nossa imagem. Quando Deus falou façamos, ele não falou eu faço. Uma pessoa singular. Eu. Não, ele falou, façamos o homem. É nós. É a terceira pessoa do plural. Façamos o homem à nossa imagem. Ali é a terceira pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está em Gênesis na criação. Façamos o homem. Façamos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que antes era chamado de Elohim, a palavra e o Espírito. Humanamente nós chamamos Pai, Filho e Espírito Santo, mas divinamente não é assim. Lá no céu hoje não é assim. Ou Pai, ou Filho, ou Espírito Santo. Não. Lá no céu é Elohim, a palavra, que é o verbo, e o Espírito, que é o Espírito Santo.
No período pré-niceno, o subordinacionismo foi do século I, II e III. Essa filosofia de pensamento que é o subordinacionismo, que Jesus é subordinado ao Pai. O que é isso, subordinado ao Pai? É um conjunto de pensamentos, é uma espécie de filosofia que ensina que tudo que o filho quer fazer, ele tem que pedir subordinação ao pai. Ah, eu preciso do pai para fazer isso. Hoje não. Depois que ele ressuscitou, ele falou o quê? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Entendeu, meu irmão? Método usado pelos subornacionistas. Já estudamos agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Tem gente que diz, não, ele era meio homem e meio Deus. Não tem nada disso. 100% homem e 100% Deus. A natureza humana, 100% homem. A natureza divina, 100% Deus. Foi por isso que na natureza humana ele falou, tenho sede, estou cansado, tenho fome e até morreu. A natureza era Jesus era 100% homem, que até morreu. E a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, e aos homens estão ordenados a morrerem uma só vez. Jesus morreu, porque ele era 100% homem. Foi tentado, mas não caiu. Foi provado e tentado e tudo. O homem caiu. Jesus não caiu, não. Perfeito, perfeito sacrifício. Entendeu, meu irmão? Então, Jesus é divino. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Num contexto islâmico. Vamos falar um pouquinho sobre o islamismo. É um dos livros que está aqui, ó. Seitas e heresias. Eu falo sobre o que os muçulmanos falam de Jesus. O que os muçulmanos falam de Jesus pela Bíblia? O islâmico. O islamismo ou os muçulmanos é a mesma coisa. Tem 1.500 anos. É da idade do Brasil. Eu sempre falo, né, na matéria de heresiologia, as 3 maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Judaísmo teve o pai biológico dos judeus, Abraão. O pai na fé dos cristãos, Abraão. E o pai biológico dos islâmicos, Abraão, por intermédio de Ismael. Isaac veio os judeus. Ismael de Agar, os árabes, os palestinos. Entendeu? Por que eles brigam até hoje? Judeus e árabes brigam até hoje? Judeus é descendente de Isaac, filho de Abraão. Palestino, muçulmano, árabe é descendente de Ismael, filho de Abraão com H. Entendeu, pessoal? Então, judeus e árabes são primos. Ali é briga dos primatas. Eles brigam, a briga começou lá com H, com Sara, Abraão, até hoje eles brigam isso aí. Porque Abraão teve um filho com Sara e veio Isaac, Jacó e Jacó, o pai dos judeus. Agora, Abraão deita com H, a serva de Sara, nasce Ismael, Ismael nasce os árabes, os palestinos muçulmanos. Nós, cristãos, temos a Bíblia como livro sagrado. Os muçulmanos têm o Alcorão como Bíblia Sagrada. Quem escreveu a Bíblia? Os profetas Moisés. Quem inspirou? O Espírito Santo por meio de Deus. Agora, quem escreveu o Alcorão? Maomé. Quem citou? Um tal de anjo que apareceu para Maomé, se intitulando como Anjo Gabriel. O Anjo Gabriel, segundo a história. Eu não estou afirmando nada, estou falando que está escrito no Alcorão. Que o Anjo Gabriel apresentou e falou, Maomé, escreve aí outra Bíblia,
porque a Bíblia dos crentes está errado. Escreve aí outra Bíblia. Aí Maomé escreveu uma Bíblia citada por anjo, o qual Paulo fala: se outro evangelho seja anunciado por um anjo vindo do céu, seja anátema. A palavra anátema do grego é maldição, seja maldito. Paulo falou: se um anjo do céu aparecer e anunciar outro evangelho, isso é maldição. Entendeu, meu irmão? Então nós cristãos temos a Bíblia como livro sagrado. Os muçulmanos têm o Alcorão. O que é o Alcorão? É o livro sagrado deles. Ou seja, a Bíblia dos islâmicos é o Alcorão. E nós temos a Bíblia sagrada e eles têm o Alcorão sagrado. O nosso Deus é o Deus Elohim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Deus dos muçulmanos, dos islâmicos, é Alá. O nosso profeta é Jesus Cristo. O profeta dos muçulmanos é Maomé. Para nós, o Espírito Santo inspirou a Bíblia. Para os muçulmanos, um anjo citou a Bíblia e Maomé escreveu, o seu profeta. E o que os muçulmanos dizem a respeito sobre Jesus? Aqui, ó. Coloca Maomé acima dele. No Alcorão dos muçulmanos, eles colocam acima de Jesus Maomé. Maomé é maior que Jesus. Ó. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar esse erro. Todo cristão sabe que Jesus é maior que Maomé. Mas para os islâmicos, os muçulmanos, Maomé é maior que Jesus. O Alcorão afirma a Bíblia, o livro sagrado, não vou chamar de Bíblia, o Alcorão sagrado dos muçulmanos afirma que é blasfema dizer que Jesus é o Filho de Deus. E com isso, numa péssima interpretação, pois significa uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Os muçulmanos falaram assim: bom, se Jesus é Filho de Deus, então Deus engravidou Maria, teve relação sexual com Maria e nasceu Jesus divino? Isso é uma aberração, meu irmão. Isso é uma aberração dizer que Deus teve relação sexual com Maria para nascer Jesus, Filho de Deus. Isso é uma aberração. No Alcorão dos islâmicos, Jesus não é divino. Ele é um homem. O mais grave é que os seus líderes afirmam que o cristão prega esse absurdo. Os islâmicos dizem assim, os cristãos ficam pregando que Jesus é filho de Deus. Mas filho de Deus como? Será que Deus se relacionou sexualmente com Maria, engravidou e nasceu Jesusinho, filho de Deusinho? É isso que os islâmicos falam de Jesus. Portanto, o islâmico é uma seita diabólica. Lamentável dizer que Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Marcos 5 e 7. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 7, os demônios, quando vê Jesus, se prostra e diz: Filho de Deus, o que temos nós contigo? Olha só, os demônios reconhecem a divindade de Jesus. E os muçulmanos não reconhecem. Até o capeta, os demônios reconhecem. Até Satanás: Jesus, se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Até o diabo sabia que ele era o filho de Deus. Os endemoniados de Gadareno se prostram diante de Jesus e falam: Jesus, filho de Deus, que temos nós contigo? Os demônios, o diabo sabe que Jesus é o filho de Deus. E os muçulmanos dizem que não, que isso é uma piada. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a origem da sua identidade. Filho de Deus no sentido de Deus fazer Cristo pré-encarnar na natureza humana, chamado Jesus Cristo. Por isso que está o nome, Jesus Cristo, humano e divino. Natureza humana, natureza divina. Jesus Cristo, humano e divino. Natureza humana, natureza divina.
Na cruz não morreu Cristo. Na cruz morreu Jesus, a natureza humana. Não segue o padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que entrou em Maria, gerou misteriosamente, milagrosamente, divinamente, nasceu Jesus no ventre de uma mulher chamada Maria. O movimento do Testemunho de Jeová. Esse confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. Deus Todo-Poderoso Jeová, depois Deus Poderoso Jesus, e em seguida outros deuses, incluído bons e maus. Testemunha de Jeová, pela palavra de Deus, é uma seita. Mormonismo, pela palavra de Deus, é uma seita. Espiritismo, pela palavra de Deus, é uma seita. Islamismo, ou muçulmano, pela palavra de Deus, é seita. O que é seita? Nas aulas passadas eu falei, eu vou repetir. Tudo aquilo que nega o pilar da fé, que é 4. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Bíblia. Se uma igreja, para saber, como é que faz, pastor, professor Josiel, como é que faz para saber se uma igreja é de Deus ou não? Eles creem em Deus Criador, Jesus Salvador, o Espírito Santo Divino, a Bíblia Sagrada, crê? Crê. Então a igreja é de Deus. Não, a minha igreja, eles crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas ele não crê na Bíblia. Não é igreja, é seita. Não, eles crêem na Bíblia, mas não crêem no Espírito Santo, que é o caso do Testemunho de Jeová. Irmão, os Testemunhos de Jeová negam a existência do Espírito Santo. Quebrou. Não é igreja, é seita. Seita é deixar de crer em um desses 4. Pai, Filho, Espírito Santo e a Bíblia. Pai, Criador, Jesus Salvador, Divino Espírito Santo, Sagradas Escrituras. Deixou de crer um desses 4, não é igreja de Deus. É seita. Cai fora. Escapa-te por tua vida. Vamos agora para a conclusão, que o Filho é igual com o Pai. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. O que é os pais da igreja? Porque é assim, Jesus gerou os apóstolos e os apóstolos geraram os filhos na fé. Esses filhos na fé são chamados de pais da igreja. Os pais da igreja são os primeiros cristãos depois dos 12 apóstolos. Quando os apóstolos morreram, eles assumiram a igreja para dirigir. Eles são chamados de pais da igreja. A interpretação bíblica que faz é: Jesus é o Filho de Deus não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então, quando fala Jesus é Filho de Deus, no sentido de Maria, no sentido que ele veio lá do céu, encarnou na natureza humana, Cristo encarnou na natureza de Jesus. Como prova disso, os seus discípulos chegam e falam: Jesus, o Senhor sabe o dia da tua volta, quando vai ser o arrebatamento da igreja, o fim do mundo, o fim dos tempos? Aí Jesus falou: nem os anjos, nem o Filho sabe, só unicamente o meu Pai. O Filho não sabia, Jesus não sabia. O Filho é a natureza humana, não sabia, mas a natureza divina sabia. Quando Jesus ressuscita, ele falou: todo poder me foi dado nos céus e na terra. No original grego, todo poder me foi retornado. Ali ele ficou sabendo. Então, muitos alunos me perguntam: Jesus lá no céu sabe quando vai ser o arrebatamento da igreja? Claro que sabe. Quando ele ressuscitou, ele não falou: todo poder me foi dado? Todo poder, onipotência, onipresença e onisciência. A natureza humana não tinha isso, mas a natureza divina tinha. Jesus estava limitado, todo o poder, toda a ciência, tudo limitado. Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas após a ressurreição ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo,
saber de tudo ao mesmo tempo e ter todo o poder. Ele falou, todo o poder me foi retornado, me foi dado nos céus e na terra. Ali ele ficou sabendo o dia do arrebatamento da igreja. Tá bom, pessoal? A próxima aula é as duas naturezas divinas de Jesus. Ó, lição 7 é a próxima aula. As duas naturezas de Jesus. Tá bom, meus irmãos? A aula que vem é imperdível. Você não pode perder. Se inscreva no canal, compartilhe essa aula lá com os teus alunos. Essa aula é para pastor, professor de escola dominical e aluno de escola dominical. Compartilha nos teus grupos, se inscreva no canal, faça a sua pergunta. Aí você diz, pastor Josiel, gostei dessa aula, como faço para estudar teologia? É aqui que eu vou te mostrar. Olha, ó. Teologia, doutrina de Deus, bibliologia do Antigo Testamento, ó. Ó. Tá tudo aqui, ó. Esses 20 livros é o básico. Aí você diz, não, eu quero o básico, médio e o bacharel. Esses 20, com mais esses 20. Ó. 40 livros é o bacharel. Ah, eu quero só o básico. Esses 20. Eu quero o básico, médio e o bacharel. Esses 40. Aí eu quero anel. Olha, ó. Anel de formatura de teologia. Anel grosso e anel fino. Tá vendo, pessoal? Ali é o estoque de anel. Aqui é o canudo que vai ter formatura. Esse ano aí que vem vai ter formatura. Tá bom? Então, se você quer comprar os livros de teologia, básico, médio e bacharel, me chama no WhatsApp, tá bom?